A Mercedes preta brilhava como um forno sob o sol escaldante da tarde. Lá dentro, Sophie, de 7 anos, pressionava as pequenas mãos contra o vidro em brasa, seu vestido de princesa da Disney encharcado de suor. Por favor, alguém me ajude, sussurrou ela, a voz quase inaudível através das janelas fechadas, enquanto a temperatura ultrapassava os 43 graus. Minutos antes, sua madrasta Vitória havia descido do banco do motorista, os saltos de grife ecoando na entrada de mármore da mansão em Beverly Hills. A ex-modelo de 29 anos ajeitou os cabelos loiros perfeitos e conferiu o reflexo nos vidros escuros do carro. Sem olhar para trás, apertou o botão de travamento da chave e caminhou em direção à casa, balançando descuidadamente sua bolsa Hermes de $3.000. Para quem observasse, pareceria um simples engano, o tipo de descuido que qualquer mulher ocupada poderia cometer depois de um longo dia de compras. Mas Sophie sabia a verdade. Ela tinha visto aquele sorriso frio cruzar os lábios de Vitória antes que as portas se trancassem. Tinha ouvido as palavras sussurradas: talvez isso te ensine a não me envergonhar em público novamente. David Martinez era um dos empreendedores de tecnologia mais ricos da Califórnia, mas aos 38 anos já aprenderá que dinheiro não comprava amor verdadeiro nem protegia sua filha da mulher que prometera ser sua nova mãe. Sophie era a luz da sua vida, a única coisa que importava depois que sua primeira esposa morreu em um acidente de carro, 3 anos atrás. Naquele fim de tarde, ele trabalhava até tarde em seu escritório no centro, completamente alheio à crueldade de sua nova esposa, com quem estava casado havia apenas 8 meses. Maria Santos, a empregada filipina de 45 anos, trabalhava para a família desde antes do novo casamento de David. Estava dobrando as roupas de Sophie no andar de cima quando ouviu batidas leves. Parou, atenta. O som veio de novo, batidas rítmicas e desesperadas. Correu até a janela e seu coração gelou. O rosto de Sophie, coberto de lágrimas, aparecia atrás do vidro traseiro, seus pequenos punhos golpeando fracamente contra o carro. Meu Deus! Exclamou Maria, deixando cair o pijama cor-de-rosa e disparando escada abaixo, os tênis gastos deslizando no mármore. Chegou ao carro e puxou freneticamente a maçaneta. Trancado. Os lábios da menina já ficavam pálidos, seus olhos pesados no calor sufocante que se tornava mortal. Dona Vitória! Gritou Maria em direção à casa, socando a imensa porta de entrada até que os nós dos dedos sangrassem. As chaves! Por favor, onde estão as chaves? Mas apenas o silêncio respondeu aos seus apelos. Pela janela da sala, viu Vitória calmamente bebendo chá gelado, deslizando o dedo pelo celular como se nada estivesse acontecendo. Maria voltou correndo para o carro, colando o rosto no vidro. Sophie, minha menina, fique acordada. Não feche os olhos. Mas a cabecinha da menina já começava a pender, sua respiração se tornava fraca e acelerada. Dentro daquele carro, enquanto a respiração de Sophie ficava mais difícil e o desespero de Maria atingia o auge, nenhuma das duas poderia imaginar que aquele momento de crueldade revelaria uma verdade tão chocante que destruiria tudo o que Vitória havia construído, e traria à tona um segredo do passado de Maria que mudaria suas vidas para sempre. Se essa história de coragem e justiça prendeu sua atenção, não esqueça de se inscrever no nosso canal para descobrir como o ato desesperado de amor de uma mulher revelará a reviravolta mais inesperada. O tempo estava se esgotando. O coração de Maria batia descompassado enquanto observava o pequeno peito de Sophie subir e descer em respirações cada vez mais curtas. O carro havia se tornado uma armadilha mortal, e cada segundo de demora podia ser fatal. Ela correu em volta do veículo, verificando cada porta, cada janela, buscando desesperadamente uma forma de entrar. Vitória finalmente surgiu na porta da frente, movendo-se com lentidão calculada. Suas unhas perfeitamente feitas batiam contra a capa do celular enquanto se aproximava com a indiferença de quem comenta sobre o clima. O que é todo esse escândalo, Maria? Você está incomodando os vizinhos. A Sophie está morrendo aí dentro. Gritou Maria, apontando freneticamente para o carro. Por favor, me dê as chaves. Ela não consegue respirar.
Vitória lançou um olhar ao Mercedes com uma preocupação teatral, depois deu de ombros. Ai, meu Deus, esqueci completamente que ela ainda estava lá. Que descuido meu! Seu tom era plano, sem emoção, o mesmo que usava ao falar da lista de compras. Mas, sinceramente, Maria, as crianças são tão dramáticas. Mais alguns minutos não vão fazer mal. Vai servir para ela aprender a não fazer birra em público, como hoje no shopping. A crueldade daquelas palavras atingiu Maria como um golpe físico. Aquilo não era negligência, era tortura deliberada. Vitória estava punindo uma criança de 7 anos por tê-la envergonhado ao escolher o brinquedo que queria em vez do livro educativo que a madrasta havia selecionado. Ela é só uma menina, implorou Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, eu imploro. Vitória ajeitou uma mecha de cabelo loiro usando a tela do celular como espelho. Sabe, Maria, você precisa aprender qual é o seu lugar nesta casa. Você é a empregada, não a família. O David te paga para limpar e cozinhar, não para me dizer como criar a filha dele. Fez uma pausa, com um sorriso torto surgindo nos lábios. Além disso, talvez isso finalmente mostre a David que a princesinha dele não é tão perfeita quanto ele pensa. Crianças precisam de disciplina. O que Vitória não sabia era que Maria Santos não era apenas uma empregada doméstica qualquer. 20 anos atrás, havia sido enfermeira de pronto-socorro em Manila, treinada para lidar com situações de vida ou morte. Já tinha visto os efeitos do golpe de calor, já tinha visto crianças lutando pela vida. Sabia exatamente quanto tempo Sofia ainda tinha. As mãos de Maria tremiam, mas não de medo, de raiva contida. Ela havia passado meses observando as crueldades sutis de Vitória contra Sophie. Os jantares esquecidos que deixavam a menina com fome, os deveres de casa perdidos que a colocavam em apuros na escola, as críticas constantes, disfarçadas de preocupação, que aos poucos destruíam o espírito da criança. Eu não vou deixar você fazer isso, sussurrou Maria, com uma firmeza na voz que Vitória nunca tinha ouvido antes. Vitória riu, um som frio que ecoou pela entrada. E o que exatamente você acha que pode fazer? Chamar a polícia? Dizer o quê? Que eu esqueci uma criança no carro? Acidentes acontecem. Além disso, quem você acha que eles vão acreditar? Numa dama respeitada de Beverly Hills ou numa empregada imigrante ilegal? O insulto racial pairou no ar como veneno. Vitória sempre tinha sido cuidadosa em esconder sua verdadeira natureza diante de David, mas agora a máscara caía por completo. Ela pegou o celular e começou a gravar. Na verdade, isso é perfeito. Vou dizer a David que você deveria estar cuidando da Sophie enquanto eu trazia as compras, mas estava ocupada demais fofocando ao telefone para perceber onde ela estava. Ele vai te demitir imediatamente. Mas enquanto Vitória continuava sua cruel encenação, não percebeu a pequena câmera de segurança instalada discretamente perto da garagem, o mesmo sistema que David havia colocado após uma tentativa de assalto 6 meses atrás. Também não viu os olhos de Maria se estreitarem com a determinação de quem já enfrentou tempestades muito piores e sobreviveu. O que Vitória jamais poderia imaginar era que aquele momento de prazer sádico estava sendo gravado de vários ângulos, e que a silenciosa mulher filipina que ela subestimara por tanto tempo estava prestes a mostrar até onde o amor de uma mãe podia chegar, mesmo por uma criança que não era sua. Maria encarou o rosto debochado de Vitória por um longo instante, e então fez algo que pegou a madrasta completamente de surpresa. Ela parou de suplicar. Suas lágrimas secaram. Sua voz tornou-se calma, quase clínica. A senhora tem razão, Dona Vitória. Eu sou apenas a empregada. Mas, às vezes, a empregada sabe coisas que os patrões não sabem. Sem dizer mais nada, Maria virou-se e caminhou com determinação até o galpão do jardim. Vitória gritou, em tom de zombaria. O que você está fazendo? Vai buscar sua bola de cristal para abrir o carro com mágica? Dentro do galpão, as mãos de Maria se moviam com eficiência treinada. Ela pegou uma lanterna resistente, um pequeno martelo da coleção de ferramentas de David, principalmente, um kit de primeiros socorros que havia reabastecido na semana anterior.
Seus 20 anos como enfermeira de pronto-socorro lhe haviam ensinado que preparação podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ela também tirou o celular e fez algo que Vitória jamais esperaria de apenas uma empregada. Discou rapidamente para a doutora Jennifer Shen, sua antiga colega que agora trabalhava no Cedar Sinai Medical Center. Jenny, aqui é a Maria. Preciso que você fique na linha e me guie no tratamento de uma criança com exaustão severa pelo calor. Sim, é emergência. Não posso esperar pelos paramédicos. Enquanto falava, posicionou-se estrategicamente perto do carro, certificando-se de que a câmera de segurança registrasse tudo. Vitória observava da porta, sua confiança começando a vacilar. O que você pensa que está fazendo? Você não pode simplesmente quebrar o carro do David. Essa Mercedes custa mais do que você ganha em 5 anos. Maria a ignorou completamente, falando rapidamente ao telefone. Temperatura corporal claramente elevada, pele avermelhada e seca, respiração superficial. Ela documentava a condição de Sophie com precisão médica, criando um registro de áudio do que estava acontecendo. Pare com essa loucura agora mesmo! Gritou Vitória, percebendo enfim que estava perdendo o controle. Vou ligar para o David e mandar te prender por destruição de propriedade. Foi então que Maria sorriu, com uma expressão tão inesperada e confiante que Vitória chegou a dar um passo para trás. Ligue para ele, Dona Vitória. Aliás, ligue agora mesmo. Conte exatamente onde a senhora esteve nos últimos 15 minutos enquanto a filha dele morria dentro deste carro. Os dedos de Vitória tremiam sobre o celular, mas algo no tom de Maria a fez hesitar. A empregada continuava seus preparativos com calma metódica, demonstrando uma competência e autoridade que Vitória nunca havia presenciado nela. Maria posicionou o martelo com cuidado e então parou. Sabe, Dona Vitória, em meus 20 anos de medicina de emergência aprendi algo muito importante. Existem 2 tipos de pessoas em uma crise, as que salvam vidas e as que as veem escapar. Hoje, todos verão exatamente de qual tipo a senhora é. Medicina de emergência? A voz de Vitória se quebrou. Mas você limpa casas. Eu limpo casas agora, sim. Mas fui enfermeira-chefe de traumatologia no Hospital Geral das Filipinas antes de vir para os Estados Unidos. Já salvei mais vidas do que a senhora provavelmente conheceu em toda a sua existência privilegiada. A voz de Maria carregava um orgulho sereno que fez o sangue de Vitória gelar. A gravação no telefone de Maria captava cada palavra enquanto ela continuava falando com a doutora Shen. Paciente do sexo feminino, 7 anos, aproximadamente 90 minutos de exposição ao calor dentro de veículo fechado, temperatura ambiente de 35 graus Celsius. O rosto de Vitória empalideceu ao perceber que Maria não estava apenas descrevendo o estado de Sophie, ela estava criando provas. Provas médicas, profissionais, impossíveis de contestar. A estúpida mulher que ela achava mal saber inglês estava construindo metodicamente um caso contra ela. Mas o momento mais aterrorizante aconteceu quando Maria olhou diretamente para a câmera de segurança e disse claramente: Eu sou Maria Santos, hoje é 15 de agosto às 15h47. Estou prestes a quebrar esta janela para salvar a vida de Sophie Martinez porque sua madrasta, Vitória Martinez, se recusou a entregar as chaves apesar de múltiplos pedidos, e a criança apresenta sinais de insolação grave. Quando Maria levantou o martelo, com o celular ainda gravando tudo, Vitória finalmente percebeu que havia subestimado gravemente a mulher silenciosa que vinha observando, ouvindo e se preparando para exatamente este momento há meses. O que Vitória ainda não sabia era que a revelação mais chocante de Maria estava por vir, e mudaria para sempre tudo o que pensava saber sobre a mulher que sempre tratara como lixo. O martelo atingiu o vidro do passageiro com força explosiva. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando-se pela entrada como diamantes mortais. Maria não hesitou, enfiou o braço pela abertura serrilhada, destravou a porta e puxou o corpo inerte de Sophie para seus braços. Sophie, minha menina, fica comigo. As mãos treinadas de Maria começaram imediatamente a checar os sinais vitais, enquanto a voz da doutora
Shen a guiava pelo telefone. Pulso rápido e fraco, pele quente e seca, ela está entrando em insolação. Vitória ficou paralisada, observando, horrorizada, enquanto Maria resfriava a temperatura de Sophie com técnicas claramente muito além do que saberia qualquer empregada comum. Panos frios no pescoço e nos punhos, elevar as pernas, pequenos goles de água em temperatura ambiente se estiver consciente. Foi quando o ronco de um motor encheu a entrada. O Porsche de David parou derrapando, e ele saltou do carro com o rosto pálido de pânico. Que diabos está acontecendo aqui? Daddy, sussurrou Sophie, fraca, nos braços de Maria, estendendo os dedos trêmulos para ele. David correu, acolheu a filha nos braços, esquecendo o terno caro ao se ajoelhar sobre o vidro quebrado. Princesa, o que aconteceu? Como você ficou trancada no carro? Vitória avançou depressa, recolocando a máscara de preocupação. Graças a Deus você chegou, David. Foi um acidente horrível. Eu estava levando as compras e achei que a Sophie tinha me seguido, mas ela deve ter voltado para o carro, e de algum jeito, as portas travaram. A Maria foi tão dramática, quebrando seu vidro quando podíamos ter chamado um chaveiro. Mas Maria se ergueu lentamente, o telefone ainda gravando, os olhos incendiados de justa fúria. Interessante, Dona Vitória. Porque a doutora Shen e eu temos os últimos 23 minutos gravados, inclusive suas palavras exatas sobre dar uma lição na Sophie por te envergonhar no shopping. O rosto de Vitória empalideceu. Você não pode gravar conversas privadas. Isso é ilegal. David olhou de uma para outra, com a filha agarrada ao seu pescoço. Alguém me explique agora mesmo o que realmente aconteceu. Maria entregou o telefone a David, ainda gravando. Reproduza desde o começo, senhor. David. Ouça tudo o que sua esposa disse sobre sua filha merecer esse castigo. À medida que ouvia, o rosto de David passou da confusão à incredulidade e então à fúria pura. A voz de Vitória soava nítida. Talvez assim ela aprenda a não fazer birra em público. Crianças precisam de disciplina. Mais alguns minutos não vão fazer mal. Você fez isso de propósito, sussurrou David, contendo com dificuldade a raiva. Você deixou minha filha para morrer dentro daquele carro. Vitória tentou arrancar o telefone. Ela está mentindo. Ela é só uma empregada. Você não pode acreditar nela em vez de mim. Foi então que Maria trouxe o choque que ninguém, nem mesmo David, esperava. Na verdade, senhor David, preciso lhe contar algo que escondi por 3 anos. Ela tirou uma carteira de couro gasta, de onde removeu uma fotografia desbotada e um documento oficial. Meu nome completo é Doutora Maria Santos Martinez. Sua primeira esposa, Helena, era minha irmã mais nova. O silêncio foi ensurdecedor. David fitou a fotografia Helena e Maria juntas na formatura de medicina de Maria em Manila, abraçadas, sorrisos idênticos iluminando seus rostos. A Helena pediu que eu viesse aos Estados Unidos 6 meses antes de morrer. Estava preocupada com algo, mas não quis me dizer o que. Depois do acidente, fiquei para cuidar da Sophie, mas escondi minha identidade porque queria ver que tipo de homem você era, e que tipo de mulher escolheria como nova mãe da Sophie. A boca de Vitória se abriu. Você é médica? Mas você limpa privadas. A voz de Maria foi aço envolto em seda. Eu limpo privadas porque amo minha sobrinha e quis protegê-la. Mas também sou médica licenciada nas Filipinas e enfermeira de trauma certificada na Califórnia. Isso significa que tudo o que documentei sobre o estado da Sophie, e cada palavra do meu depoimento em juízo, será considerado testemunho pericial. David examinava os documentos oficiais, licenças médicas, certificações de enfermagem, e até uma carta de recomendação do chefe de cirurgia do Hospital Geral das Filipinas. A Helena nunca me disse que tinha uma irmã médica. Ela me protegia por questões de imigração. Mas venho documentando tudo desde que cheguei, cada palavra cruel, cada refeição que faltou, cada vez que essa mulher fez a Sophie chorar. Maria puxou um segundo celular, que Vitória nunca tinha visto. Tenho 3 meses de provas, senhor.
David, fotos, vídeos, áudios. Tudo obtido legalmente enquanto eu trabalhava nesta casa. Vitória finalmente entendeu o tamanho do erro. Ela não tinha apenas abusado de uma criança diante de uma empregada, torturar a filha de um homem diante da irmã de sua esposa falecida, uma profissional de saúde que vinha construindo um caso contra ela. Com a sirene se aproximando, a doutora Shen chamara os paramédicos apesar dos protestos de Maria. Vitória percebeu que seu plano perfeito para quebrar o espírito de Sophie expôs, na verdade, sua própria natureza monstruosa, a única pessoa cuja opinião poderia destruí-la por completo. A mulher que ela desprezou como apenas a empregada acabará de orquestrar a exposição mais devastadora de sua vida. 6 meses depois, a doutora Maria Santos Martinez estava em seu novo consultório no Cedar Sinai Medical Center, com suas credenciais de enfermagem finalmente reconhecidas e seu diploma médico em processo de validação para atuar na Califórnia. As paredes exibiam seus diplomas ao lado de uma foto emoldurada de sua irmã Helena e de Sophie, agora com 8 anos, que prosperava em uma escola particular e havia se recuperado totalmente daquele dia traumático. O destino de Vitória foi rápido e impiedoso. A combinação das acusações de tentativa de colocar uma criança em perigo, o testemunho médico especializado e as provas gravadas resultaram em condenação criminal e em uma ordem de restrição que a proibiu permanentemente de qualquer contato com Sophie. O divórcio foi igualmente devastador. Os acordos pré-nupciais nada significaram diante de comportamento criminoso. Vitória perdeu tudo: a casa, os carros, o status social pelo qual se casara e qualquer direito à fortuna de David. A última notícia sobre ela era de que trabalhava em uma loja de desconto em outro estado, sua carreira de modelo destruída pela cobertura viral do caso. As imagens de segurança mostrando-a se afastando friamente do carro superaquecido enquanto Maria lutava desesperadamente para salvar Sophie tornaram-se símbolo de tudo o que havia de errado na crueldade privilegiada. A doutora Shen ajudou Maria a enfrentar o processo complexo de reconhecimento de credenciais, e David financiou pessoalmente suas despesas legais para acelerar sua licença médica. É o mínimo que posso fazer, disse ele. Você salvou a vida da minha filha e honrou a memória da minha esposa de uma forma que nunca poderia imaginar. A mudança mais bonita, no entanto, foi em Sophie. A menina tímida e nervosa que vivia pisando em ovos perto de Vitória agora era confiante e radiante. Chamava Maria de Tita, a palavra filipina para tia, e o vínculo entre elas tornou-se inquebrável. Maria se mudou dos aposentos dos empregados para a casa principal, como membro da família e guardiã de Sophie quando David viajava a trabalho. Tita Maria, disse Sophie certa noite, enquanto faziam a lição de casa, por que você não contou ao Daddy quem você era de verdade desde o começo? Maria sorriu, afastando uma mecha do rosto da menina. Às vezes, minha filha, precisamos deixar as pessoas mostrarem quem realmente são antes de revelar quem nós somos. Sua mãe sempre dizia que ações falam mais alto que palavras. David ainda lutava com a culpa por quanto tempo o abuso havia continuado diante de seus olhos, mas Maria o ajudou a entender que a manipulação de Vitória fora sofisticada e deliberada. Ela explorou seu luto e seu amor por Sophie, explicou. Predadores sabem esconder sua verdadeira natureza até se sentirem completamente seguros. O desenvolvimento mais inesperado ocorreu quando Maria recebeu uma ligação da Associação de Enfermeiros Filipinos na Califórnia. Seu caso inspirou dezenas de profissionais de saúde filipinos a denunciarem como haviam aceitado empregos domésticos muito abaixo de suas qualificações devido a barreiras de imigração e licenciamento. Foi criado um fundo de bolsas em nome de Helena para ajudar profissionais imigrantes a validar seus diplomas. A história de Maria também chamou a atenção de uma grande emissora de televisão, que produziu um documentário sobre heróis ocultos no trabalho doméstico. O segmento sobre Maria e Sophie foi visto por milhões de pessoas, gerando conversas nacionais sobre como a sociedade valoriza certos trabalhos e trabalhadores. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse David a Maria, observando Sophie brincar no jardim onde fora resgatada. A verdadeira família não se trata de sangue ou de certidões de casamento. Se trata de quem está presente quando tudo desmorona.
Maria assentiu, pensando em sua irmã Helena. Helena costumava dizer que nem sempre podemos escolher nossas circunstâncias, mas sempre podemos escolher nosso caráter. Vitória escolheu a crueldade. Eu escolhi o amor. Enquanto o sol se punha sobre a mansão em Beverly Hills, Sophie correu até eles, sua risada enchendo o ar, um som que havia faltado por tempo demais. Ela se lançou nos braços de Maria e David, criando o retrato de uma família que havia sido quebrada e reconstruída mais forte do que antes. Vitória tentará destruir uma criança inocente, mas acabou revelando a extraordinária força que sempre estivera ali, à vista de todos. Ela havia desprezado Maria como apenas a empregada, sem perceber que a verdadeira nobreza não se mede por títulos ou contas bancárias, mas pela coragem de proteger quem não pode se proteger. A melhor vingança, como Maria aprendeu, não é destruir quem te machuca, mas construir algo belo a partir das cinzas da crueldade e provar que amor, coragem e integridade sempre triunfam sobre o privilégio vazio. Se essa história de força oculta e justiça final te emocionou, inscreva-se em nosso canal para mais relatos incríveis de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você já viu o verdadeiro caráter de alguém se revelar em um momento de crise? Sua história pode inspirar outros a reconhecer os heróis escondidos à vista de todos.